Deus colocou uma palavra no meu coração, eu disse para o pastor Lindomar, uma palavra difícil de ser pregada, entre César e Deus. Entre César e Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia, eu quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo. Evangelho de Jesus escrito por Marcos, capítulo de número 12, versículos 13 a 17. Em 4 ocasiões tentaram Jesus para experimentá-lo. A Bíblia diz, e essa expressão experimentá-lo não é para ver até onde ele podia ir. Eles queriam derrotar Jesus, porque a liderança judaica, a liderança religiosa dos tempos de Jesus era vaidosa. Eles não queriam aprender com Jesus, eles não estavam dispostos a mudar, eles não queriam mudança. Quando Nicodemos chegou para conversar com Jesus, Jesus vacinou Nicodemos logo no início da conversa, para restaurar a alma de Nicodemos. Aquela sociedade religiosa estava enferma, envaidecida, embrutecida, conhecia os preceitos de Deus, honrava a Deus conforme o profeta Isaías muito bem disse, honrava a Deus com os lábios, mas o coração estava muito distante da realidade que Deus buscava. Então, a Bíblia nos diz, Evangelho de Jesus escrito por Marcos, capítulo 12, versículos 13 a 17. E eles enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para surpreendê-lo em suas palavras. E, chegando, eles disseram-lhe: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não te preocupas com a opinião de homem algum, quanto mais com a aparência dos homens, mas ensinas o caminho de Deus em verdade. É lícito dar tributo a César ou não? Nós daremos ou não daremos? Mas ele, conhecendo-lhes a sua hipocrisia, disse-lhes: Por que me tentais? Trazei-me um denário para que eu a veja. E eles trouxeram a moeda, e ele lhes disse: De quem é esta imagem e essa inscrição? E eles lhe responderam: De César. E Jesus respondendo disse-lhes: Dai, pois, a César as coisas de César, e a Deus as coisas que são de Deus. E o versículo dos evangelistas, nos sinóticos, termina da mesma forma: E maravilharam-se dele. Ou seja, aqueles que foram para tentá-lo, para experimentá-lo, saíram de lá maravilhados, porque nunca tinham pensado naquele assunto com aquela profundidade. Nós vivemos num país, infelizmente, muito polarizado pela política. Esse é um ano especial, um ano de decisão. E nós, crentes em Jesus, somos cidadãos, votantes, e é muito importante as nossas escolhas, as nossas decisões, elas precisam estar centradas, filtradas no crivo da palavra. Não se preocupe, eu não vim falar de política. Geralmente eu não vou me ocupar de política, ainda que seja um assunto importante, porque nós vivemos dentro de um contexto social e precisamos nos comportar como crentes em Jesus. Crentes em Jesus sadios, crentes em Jesus maduros, crentes em Jesus transformados, crentes em Jesus libertos e, sobretudo, crentes em Jesus. Nós não temos uma bandeira partidária. Você pode até gostar de um determinado partido ou ter uma inclinação por um determinado tipo de política pública, não tem problema, a menos que ela se oponha ao que a palavra de Deus nos ensina. Mas as suas inclinações políticas não são tão importantes quanto a sua inclinação espiritual. Mas a sua inclinação espiritual certamente ditará não só as suas inclinações políticas, mas todo o seu agir dentro da sociedade enquanto viver aqui. Eu, conversando com os meus filhos, eu disse: olha, eu me preocupo muito com essa introdução e eu não quero me pegar a isso, porque existe algo mais interessante que nós precisamos entender no texto, e nós vamos examinar exatamente isso. Há uma pergunta, inclusive, que é feita, geralmente quando o tempo de eleições se aproxima. A pergunta é: o cristão deve se envolver com política? A resposta bíblica é: o cristão deve se comportar como crente em Jesus e deve cumprir todas as suas funções sociais como crente em Jesus.
O cristão compra como crente e paga como crente. O cristão dirige como crente e estaciona como crente. O cristão, ele faz os seus afazeres diários como crente e ele descansa como crente. O crente em Jesus precisa fazer as coisas do dia a dia segundo a palavra de Deus normatiza os nossos comportamentos. E aí nós vemos uma pergunta. O cenário é um cenário interessante. É a última semana de Jesus no seu ministério terreno. Os líderes judeus, eles estão interessadíssimos em pegar Jesus em alguma palavra ou acusá-lo de alguma forma. Eles querem se vingar de Jesus, eles querem eliminar a Jesus. E Jesus está em Jerusalém, ele está no templo, ele ensina no templo. Depois ele vai a Betânia, é ungido em Betânia e volta para Jerusalém. Mas as palavras de Jesus são muito contundentes. A posição de Jesus é firme e clara. A palavra de Deus nos diz que o nosso sim é sim e o nosso não é não, irmãos. Sabe? E o que passa disso não é apenas opinião, o que passa disso é de procedência maligna. Então o crente não fica em cima do muro. Agora, nós não nos ocupamos com assuntos que são menores do que os assuntos do reino. Tudo mais é subsidiário. E aí, como é que o crente vai se comportar? Eu vou na palavra. E eu vou tentar extrair aquilo que Deus colocou no meu coração em cima dessa palavra. As autoridades religiosas daqueles dias estavam furiosas com Jesus. Elas queriam a todo custo encontrar uma forma de incriminar Jesus. E nesse texto eu quero expor a vocês 3 verdades fundamentais dessa passagem. Primeiro, a armadilha política. Nós vamos observar que 2 grupos foram encontrar Jesus. Quais eram os grupos? Está escrito aí na sua Bíblia: fariseus e herodianos. Nós vamos observar na história, quem estuda, quem faz o seminário, né, pastor Glaucio? As inscrições já estão abertas para a turma do 2º semestre, eu vou tomar um gancho aqui. Aprende essas questões que são importantes. Fariseus e herodianos eram 2 alas completamente dissidentes. Eles eram divergentes. Os fariseus, eles eram nacionalistas arraigados. Eles detestavam Roma com todas as suas forças. E os herodianos, o nome já dá mais ou menos uma ideia, eles eram da facção, do partido de Herodes. Então eles estavam ali próximos a quem estava no governo na época. Eles se aproveitavam das situações e por conta disso eram detestados pelos fariseus. Eles eram inimigos de entendimento. Os fariseus acreditavam que Israel precisava ser liberto de Roma a todo custo. Os herodianos, porque tinham privilégios do palácio de Herodes, entendiam que se eles não se opusessem a Roma, teriam a segurança de um império muito forte e as benesses do capital que lhes era oferecido. Estão entendendo? Era muito político. Agora, Damares, acontece algo interessante. Eles divergiam completamente, mas havia um assunto que estava preocupando eles acima das suas próprias divergências. Jesus estava atingindo o coração das pessoas de uma forma que eles não conseguiam atingir. Então eles se reuniram e traçaram um plano. É uma armadilha política. Eles fazem uma coalizão improvável, uma aliança improvável. E o salmista, no Salmo de número 2, versículo também de número 2, diz: os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Essa é uma palavra profética, estava acontecendo. Apesar de eles divergirem de pensamentos políticos, se reuniram em torno de um pensamento que para eles era mais importante naquele momento: derrubar a Jesus. A sociedade, por vezes, diverge de pensamentos, mas muitas vezes fazem coalizão para atacar o Evangelho. E muitas vezes nós somos testados. E em algumas vezes, para além de sermos testados, nós somos tentados a incorrermos em respostas que não figuram nas páginas da palavra de Deus.
nós somos tentados a nos envergonharmos do Evangelho de Cristo Jesus. Ontem eu preguei para um grupo de jovens obreiros, na verdade eu dei uma palestra para um grupo de jovens obreiros, segunda de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, quando Paulo diz: olha, eu oro a Deus pela sua vida incessantemente, e te aconselho que despertes, ou seja, sopre as brasas, para que o dom que há em você seja reacendido, Timóteo, porque eu não me envergonho do Evangelho, e eu espero que você não se envergonhe do Evangelho. E nós precisamos ter esse comportamento também. Quando formos colocados numa situação em que a palavra de Deus é posta em xeque, nós não somos os defensores da palavra de Deus, nós somos pregadores da palavra de Deus. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Crente não debate Bíblia, crente prega a palavra, e Deus faz o resto, porque quando a gente debate, quando há um vencedor, há um perdedor, e o perdedor geralmente fica revoltado. Agora, quando o Espírito Santo convence, só quem perde é Satanás. A igreja ganha e o convertido ganha ainda mais, para a glória do nome de Jesus. A armadilha é uma pergunta, e a pergunta parecia simples: é lícito? Existe uma diferença entre licitude e justiça. Vez por outra no escritório alguém me consulta acerca de algum direito, e quando eu falo a partir da legislação brasileira, a situação, a pessoa diz: mas isso não é justo. E eu falo: eu concordo, mas é legal. Não é justo, mas é lícito, é legal. Então a lei vai ditar a legalidade, e eles estão perguntando a Jesus não se é justo, eles estão perguntando a Jesus se é lícito. É legal? Devemos aceitar? Devemos continuar nos curvando a Roma? Afinal de contas, você não se curva. Sabe, um grande problema do ser humano é permitir que os seus ouvidos sejam adocicados com palavras de lisonja. Os fariseus e os herodianos chegaram a Jesus e disseram: nós sabemos que o Senhor é um homem especial, que o Senhor não julga segundo a aparência, nem responde para agradar ninguém. Então agora, responda-nos aos ouvidos das pessoas que estão ao nosso redor. Porque se o Senhor responder que não é lícito, logo o Senhor será acusado de sedição. Se o Senhor falar que é lícito, logo o Senhor perderá o amor dos judeus, porque eles entendem que o Messias, que o grande profeta, vem para libertar e não para dizer que a situação tem que ser mantida. Logo, a situação de Jesus aparentemente era uma situação muito complicada. Se Jesus dissesse pague, seria visto como colaboracionista. Se Jesus dissesse não pague, seria denunciado como sedicioso. E agora, o que fazer? Se fosse eu, pastor, ficaria muito desesperado, talvez mais nervoso do que agora, porque agora eu só tenho o nervosismo de estar diante da noiva do Cordeiro aqui e de transmitir aquilo que o Senhor inflamou o meu coração. Eu não vim aqui pregar política. Daqui a pouco mais você vai entender, porque nós ainda estamos perto de César, e perto de César, perto do Estado, perto da política, perto das necessidades, perto das vicissitudes, nós nos sentimos incomodados mesmo. Isso é normal. Mas quando nós entendemos o outro lado da moeda, quando nós entendemos que Jesus não disse apenas devolva ao Estado o que é do Estado de Direito, mas também disse devolva a Deus aquilo que Ele está esperando que você devolva, aí sim nós vamos regozijar o nosso coração, e nós vamos entender que há mais de Deus nesse texto, e que esse texto foi colocado no meu coração para que esta noite você e eu entendamos as nossas responsabilidades sociais. Eu disse, nós vamos discipular novas vidas, nós vamos fazer a obra de Deus, para que a obra de Deus ela cresça, prospere e amadureça na vida dos crentes.
mas nós precisamos ter um comportamento guiado pelo Espírito Santo. O Senhor Jesus já tinha aconselhado os seus discípulos. Pastor Lindomar, certamente eles estavam perto dele. Eu imagino, se fosse eu, imagine o senhor e eu lá, com o privilégio de discípulos de Jesus. O senhor ia olhar para mim, eu ia olhar para o senhor, e agora? O que ele vai responder? Certamente alguém deve ter falado: certamente vem coisa boa daí. Ele sempre nos surpreende. Sabe, quando a gente pensa que não tem resposta, em Deus tem resposta. Deixa eu te falar um negócio: a astúcia humana não é páreo à sabedoria divina. É simples, é fato. O homem é astuto, Satanás é invejoso, Satanás é calculista, Satanás é enganador, mas o nosso Deus é poderoso, glorioso, misericordioso e tem interesse em nos abençoar. Os discípulos já tinham ouvido Jesus instruí-los no Sermão da Montanha: sede simples como a pomba, mas prudentes como a serpente. Sabe, às vezes como crentes nós dizemos assim: não, se fosse comigo, se fosse com você, se fosse comigo, nós erraríamos, porque nós somos especialistas em errar, irmãos. Mas quando é com o Senhor, o salmista fica tão desesperado no Salmo de número 121, que ele diz assim: eu elevo os meus olhos para os montes e me pergunto: de onde vem o meu socorro? Eu estou tão abalado, eu estou tão aberto. Quando ele declara isso, eu imagino que ele já tinha procurado solução, resposta. Quando ele chega nesta situação é porque ele não tem mais saída. Para dor de cabeça simples a gente toma na dor, mas tem situações, enfermidades, calamidades, dificuldades que só o joelho no chão e muita oração e consagração para que o Senhor envie socorro e resposta do alto trono. E o salmista diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E ele mesmo responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O meu socorro vem do Senhor, que não deixa os meus pés vacilarem. O meu socorro vem do Senhor. Jesus não se aborrece. Ele é contundente, ele chama aqueles líderes religiosos de hipócritas. Sabe, essa palavra, essa expressão hipócrita, ela tem uma origem grega. E a origem é para atores, aqueles que encenam. No palco, os atores eram chamados de hipócrite, aquele que encena, faz parecer o que não é. Logo, o hipócrita é aquele que tenta fazer com que as outras pessoas pensem dele algo que ele não é. Mas a Bíblia nos mostra que o salmista, no Salmo de número 139, com muita propriedade diz: para onde mirei do teu espírito? Não posso fugir da tua presença. Se eu subir ao céu, te encontro lá. Se eu me esconder no mais profundo do abismo, ali também tu me encontras. Ele conhece os nossos pensamentos mais profundos, aquilo que ninguém nunca imaginou que você tenha pensado. Ele sabe, ele conhece os corações. E a Bíblia diz, e em vários episódios, Jesus estava cercado desses religiosos, e a Bíblia diz: e conhecendo-lhes o coração. Jesus conhece o nosso coração. Não é só levantar as mãos, não é só dizer eu te amo, não é só cantar a letra da canção. É necessário que o Espírito Santo extraia do nosso interior verdadeira adoração, coração sincero e quebrantado. Não adianta lisonjas, não adianta dizer que ele é lindo, ele sabe que é lindo. Não adianta dizer que ele é maravilhoso, porque ele sabe que é maravilhoso. Tampouco adianta dizer que ele é santo, porque ele está acostumado a ouvir no céu diuturnamente: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. E só em Isaías dizer que viu estas coisas, a terra se encheu da glória do Senhor.
Enquanto eu vou beber uma água, você tem 1 minuto para pensar que tipo de adoração você veio disposto a entregar ao Senhor nessa noite. Aleluia. Até a água hoje é pentecostal, é água com gás. Gostei, eu não sei quem teve a ideia não, mas aprovado, eu gosto muito. Se o pregador tiver mais lentinho, dá uns 3 litros para ele. Glória a Deus. Eu falo assim, me dá a moeda aí. O problema é o imposto. O imposto era pago por uma moeda cunhada, chamada denário, para aquela finalidade. Havia moeda romana e havia moeda judia. As moedas que pagavam os tributos lá no templo eram moedas diferentes, não tinham inscrição, eram cunhadas para uma finalidade. Mas eles usavam as moedas romanas. Falavam, mas se curvavam. Eles não estavam interessados em libertação, eles queriam apenas eliminar Jesus. Mas deixa eu te falar um negócio. Jesus é ineliminável. Não dá para eliminar Jesus. Antes que existisse o mundo, eu sou. E ninguém há que faça escapar de minhas mãos. Ele diz pela boca do profeta Isaías: quando eu opero, quem pode impedir? Não dá para eliminar Jesus. Não dá para se livrar de Jesus. Ele te salvou e disse: estou com você todo dia. O dia que você faz as coisas certinho e o dia que você faz besteira, estou ali, estou te vendo, estou usando o meu espírito para dizer: filho, filha, muda de vida. Aleluia. Cadê a moeda? Aqui está a moeda. Ele pega a moeda, olha. Se eu tivesse pensado, eu ia até pedir o tesoureiro para me dar uma moedinha lá para encenar. Vou ter que encenar aqui com o pastor. Tem uma moeda. Pastor, a gente só usa Pix agora, hein? Eu imagino o pastor Glaucio Jesus olhando assim. E eles pensando: agora, responde. E aí Jesus responde com uma pergunta: de quem é a imagem? De quem é a inscrição? Eles respondem: é de César. Está resolvido. Quem produz tem o direito ao imposto. Eu não vim aqui abolir as responsabilidades civis. Crente é cidadão do céu, mas enquanto estiver na terra paga imposto. Crente é cidadão do céu, mas enquanto estiver na terra negocia e faz tudo conforme a lei. Não tem um por dentro e um por fora. Não. É tudo por dentro. É tudo na legalidade. De quem é a imagem? É de César? Qual é o problema? Qual é a dificuldade? A César o que é de César. Mas aí ele emenda: mas a Deus o que é de Deus. E aí a Bíblia diz, você está com a sua Bíblia aberta aí? Versículo de número 17, vou deixar aqui, pastor Moeda, depois você pega. E maravilharam-se dele. Pastor Glaucio, o que há de tão espetacular nessa afirmação? Eles perguntaram: tenho de entregar? É lícito? Dar? Jesus respondeu: dar não, devolver. Eles usam uma expressão, Jesus usa outra: devolva a César o que é de César
E aí ele está falando para uma classe religiosa muito acostumada, Sara, com o Antigo Testamento. E aí ele diz assim: mas a Deus o que é de Deus. Naquela hora, os líderes devem ter se lembrado de Gênesis. E eu quero ler Gênesis, capítulo 1, versículos 26 e 27. Você não precisa abrir sua Bíblia não, deixa aí, deixa aberta em Marcos mesmo, eu vou ler aqui. E disse-lhe Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine o homem sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua... Logo, se o tributo que é de César tem que ser devolvido a César, a imagem que é de Deus tem que ser tributada a Ele. O que Jesus estava dizendo vocês estão querendo me pegar numa coisa, bobinhos, tolinhos. Vocês estão há muito tempo devendo ao Pai. Há muito tempo que a conta de vocês está no vermelho. Devolvam a Deus o que é dele. Devolvam a Deus o que é dele. Vocês estão preocupados com César? Não, vocês só querem o conforto do domínio da religião. E eu vim libertar o coração dos homens. E Jesus está dando uma oportunidade até aqueles homens. Olha, a César você tributa os tributos de César, mas não se esqueça de tributar a Deus as honras, os merecimentos, as glórias que só Ele merece receber. O que é de Deus, irmão? O que é de Deus? A Bíblia responde. A Bíblia diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam. Mas Deus não está preocupado com a criação material. Ele diz assim para você e para mim: filho meu, dá-me o teu coração. Para uma igreja já um tanto afastada lá no Apocalipse, ele diz: eis que estou do lado de fora, mas não desisto de vocês, estou batendo, estou dizendo: me deixe entrar, me dê o lugar de honra à mesa, e eu prometo que alimentarei vocês de forma gloriosa. O que é de Deus? Adoração e fé exclusiva. Meus irmãos, eu disse lá no início, quando chegar os dias das eleições, vote bem, vote com consciência, mas o nosso socorro não é um partido político. O Brasil passa, os partidos passam, os políticos passam, mas a palavra de Deus permanece. O nosso socorro está no Senhor. O sistema de governo pode mudar, a gente não quer que mude, mas ele pode mudar. Nós não dependemos de sistema, tampouco dependemos de governo, nós dependemos de Jesus. Ele é o nosso socorro, bem presente nos momentos de tribulação. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, meus queridos irmãos. Mas essa palavra não pode ser uma palavra retórica. Nós não podemos usar a Bíblia como os religiosos dos dias de Jesus usavam. Sabiam a retórica, usavam bem as entonações, cantavam bem os cânticos no templo, mas o coração não percebia mais a presença de Deus. Deus está aqui neste lugar. Eu não mereço ser adorado, você não merece estar aqui,
aqui. Nós não merecíamos estar aqui, mas o nosso imerecimento produziu amor e misericórdia no coração de Deus. E Deus amou o mundo de uma forma tão extraordinária que deu Jesus. A César o que é de César, mas a Deus a glória que Ele merece. Paulo diz assim, já no finalzinho da sua segunda carta a Timóteo, ele diz assim: o tempo da minha partida está próximo. Estou sendo oferecido como libação, como oferta. Eu combati o bom combate, acabei a carreira. Timóteo, agora é com você, Timóteo. Agora é com os outros. Eu já combati o bom combate. Minha carreira está na fase final, mas eu guardei a fé. E agora o que me resta, Timóteo? Agora me resta a coroa da justiça. A coroa da justiça é o que me resta agora, Timóteo. A coroa que o Senhor, o justo juiz, tem preparado para mim e para todos aqueles que amarem a sua vinda. Oh, é assim que Deus trabalha, irmãos. Quando nós entendemos a glória do Evangelho transformador de Jesus, a gente não fica pensando no que nós não ganhamos, naquilo que nós não fizemos, em quem nós não fomos. Nós sabemos quem nós somos em Cristo. Ele diz: mas eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido. Adoração e fé exclusiva, consciência moral inegociável. Tem crente que só chama Deus para resolver os seus rolos, faz bobagem e depois pede oração. Se converte primeiro. Ore para que o Senhor endireite os seus caminhos. Não está no script não, pastor, é uma palavra profética, Deus colocou no meu coração agora. Ore para que Deus corrija os seus caminhos, porque Ele vai na frente endireitando os caminhos tortos. A Bíblia diz que aquele que encobre nunca prospera, mas aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. E a Bíblia também diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Eu tenho responsabilidades civis. O artigo 6º do Código Civil diz que a responsabilidade, a vida natural, a responsabilidade civil do homem encerra com a sua morte. Ainda que alguns efeitos dessa personalidade civil ainda possam ser mantidos pelos interessados, mas aí são efeitos patrimoniais. Ninguém processa um morto, ninguém cobra um morto, cobra um espólio se o morto deixou alguma coisa. Se não deixou nada, está perdido. Os credores vão ficar sem receber, porque morreu. César não põe mais a mão. Mas a mesma Bíblia que mostra isso, mostra que ao homem está ordenado morrer uma só vez, e depois da morte não acaba. Depois da morte segue-se o juízo.
nós entramos diante de Deus. Os crentes entram no tribunal de Cristo para que suas obras sejam provadas, testadas e sejam aprovadas e sejam recompensadas. Olha só, Deus fez tudo por você, Deus fez tudo por mim, Ele nos salvou, nos libertou, faz a manutenção dessa nossa vidinha esquisita, porque a gente tem uma vidinha esquisita, tem ou não tem, irmão? Vamos ser sinceros, faz a manutenção dessa nossa vidinha esquisita, nos arrebata, prepara o banquete, serve o banquete, e ainda depois sai distribuindo o galardão aos que forem fiéis. Você está entendendo o que o seu Deus é capaz de fazer por você e o que é que nós estamos entregando em retribuição a Ele? O salmista, no Salmo de número 116, versículo 12, diz: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem concedido. E ele para e pensa: tomarei o cálice da salvação. Tomarei o cálice da salvação. Me alegrarei no Senhor da presença de todos os seus santos. Pagarei os meus votos ao Senhor na minha congregação. Está dizendo assim: o mais difícil Jesus já fez. Ei, para de dar ouvido às lamentações dessa vida. O mais difícil Jesus já fez. Você podia ser o maior empresário do mundo, a pessoa economicamente mais bem sucedida desse mundo. Quando morrer, fica tudo aqui. Agora deixa eu te falar: o que Jesus fez não vai preservar seus patrimônios dessa vida. O que Jesus fez foi te comprar um lugar que você e eu não tínhamos direito no céu. Ele disse aos seus discípulos: não fiquem com o coração perturbado, creiam em Deus e também em mim. Na casa do meu Pai tem morada para vocês. Se fosse diferente, eu avisaria: ei, estou indo abrir o caminho. E Jesus abriu um novo e perfeito caminho. Consciência moral inegociável. Eu não posso fazer, eu não devo fazer. Pode ser que você até reconheça, eu até queria fazer, mas eu não vou fazer, porque o meu Salvador não me salvou para isso. Consciência moral inegociável, vida integral em oferta ao Senhor. Irmãos, nós vivemos uma geração tão complicada. Deixa eu falar um negócio para vocês aqui. Pastor, outro dia eu tenho o costume de assistir mensagens, e o algoritmo então me passa várias mensagens. Outro dia caiu uma mensagem em 2020. Quem estava pregando? Eu. 2021, eu estava pregando. Templo antigo. A gente estava saindo da pandemia, e eu estava falando de uma conversa que nós tivemos, e imaginávamos que quando a pandemia se encerrasse, haveria fila nas portas das igrejas, de tanta saudade que as pessoas estavam de se reunir, porque era o que a gente mais ouvia. Ah, que vontade de estar aí. As nossas lives tinham 700, 800, entra lá, você vai ver, os números estão lá, 1.100 visualizações no culto. Hoje não passam de 150. O irmão diz assim: eu não fui, mas estava na live. Mente não, irmão, você não foi e nem assistiu, não tem problema. O problema é bem mais sério do que simplesmente querer me responder alguma coisa. E eu na época estava pregando, pastor, eu disse: mas nós nos surpreendemos, porque quando o Estado autorizou o retorno, os irmãos davam desculpas como: não, pastor, eu prefiro me resguardar.
As pessoas se resguardavam do templo, mas iam no shopping. Se resguardavam do templo, mas diziam: mas eu preciso passear com a minha família, porque eu fiquei muito tempo confinado. Nada contra passear com a família. César continuou recebendo. César continuou recebendo. Não paga não para você ver se o seu nome não vai para o SPC, não vai para o Serasa. César continuou recebendo. E Deus está esperando. Cadê aquele louvor? Já parou para pensar, irmão, irmã, você que é desafinadinho, desafinadinha, porque nem todo mundo é afinado, vamos ser sinceros, nem todo mundo que é afinado. E aí quando você canta perto de um irmão, o irmão fala assim: misericórdia. E quando você canta para Jesus, ele fala assim: canta, filha, canta, filho. O Espírito Santo transforma o nosso louvor em adoração. Ele não ouve as notas atropeladas, Ele não vê as nossas falhas humanas, Ele interpreta o que está saindo do nosso coração. Cadê a voluntariedade do nosso coração? Cadê aquela lágrima espontânea? Por que os pregadores precisam dizer: eu ouvi um amém, eu ouvi um aleluia? Jesus merece todo amém, todo glória, toda aleluia. Nós é que estamos insensíveis, mas César continua recebendo. A conta não fecha. Talvez você esteja pensando: meu Deus, estou devendo muito a Deus, como é que está a minha condição? Deixa eu te contar um negócio. Toda cédula que pesava contra você e contra mim de dívida, na cruz de Cristo. Faz o seguinte: você quer sair do débito? Se esconde atrás de Jesus e vai dar tudo certo. Você vai diante do Pai e vai dizer assim: não tenho como pagar, mas o saldo do Filho é ilimitado. Ele perdoa todos os nossos pecados, Ele perdoa todas as nossas negligências, Ele perdoa todas as nossas desculpas, Ele retira a nossa cara de pau e lança no lixo. Nessa noite, em nome de Jesus, vamos oferecer a Deus um sacrifício perfeito, agradável a Ele. Qual é a hierarquia da lealdade? Eu respeito a lei dos homens, eu obedeço a lei dos homens, conforme os princípios da palavra. Importa antes, porém, obedecer a Deus que aos homens. Se um dia a nossa legislação mudar, nós temos um país que é muito abençoado em termos de liberdade religiosa. Sim, a vantagem da liberdade religiosa, inclusive, faz com que algumas pessoas se aproveitem dela de forma espúria. Nós temos liberdade, ninguém pode reclamar que não pode falar de Jesus. A gente tem que reconhecer que não fala de Jesus porque não quer. As pessoas estão morrendo do nosso lado, elas estão mal-humoradas, elas estão entristecidas, elas estão aborrecidas, elas estão chorosas, elas estão melancólicas, elas estão mal-humoradas. E aí nós, como crentes em Jesus, nós chegamos com a alegria da salvação, porque César continua cobrando. Elas vão reclamar: ah, mas os impostos não são justos, porque todo imposto é recolhido para que seja convertido em benefício da própria sociedade. Sabemos que isso não acontece na prática. É lícito, é legal, mas não é justo. Mas nós servimos a um Deus que é justo. Ele é lícito, Ele é justo, Ele é fiel, Ele é verdadeiro. E nós precisamos devotar a Ele aquele louvor que Ele merece dos nossos lábios.
Nós adoramos a Deus com a nossa vida, nós adoramos a Deus com a primícia dos nossos bens. Vou falar um negócio para vocês. Eu queria a igreja cheia nas últimas 2 quarta-feiras, pastor Wesley. Vou fazer uma propaganda aqui. Você que não veio, pelo amor de Deus, abra o YouTube da igreja e assista as últimas 2 mensagens. Deus usou muito o pastor Wesley para falar de uma... Como é que é, pastor? As distrações, as muitas distrações. E como o ser humano anda distraído. Então, você não assistiu, assiste lá. Você anda vendo muita bobeira no TikTok, você ri, depois você chora, depois você fica bravo. Então vai só ouvir a palavra, porque aí você vai ser edificado. Se você está me assistindo aí na transmissão, não muda agora não. Agora você continua aqui, porque Deus ainda vai falar mais alguma coisa com você aqui. Jesus olha para aqueles homens e eles ficam admirados, Nicolas. Como assim? Jesus disse assim: olha, vocês estão reclamando de César, mas não entregam a Deus o que é dele. A gente se prepara para tocar, a gente se prepara para cantar, a gente se prepara para pregar, mas a unção vem do Senhor. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, irmãos. O que o Senhor está requerendo de nós é que essa nossa imagem dele em nós seja devolvida em retribuição de louvor e adoração a Ele. Eu quero te convidar a ficar de pé, eu quero concluir, eu prometo que eu vou te colocar de pé e eu vou concluir mesmo. Você fica assim: ai meu Deus, o pastor vai me colocar de pé e agora eu vou ficar 20 minutos em pé. Não, eu vou concluir mesmo. Esse texto de Marcos, do capítulo 12, em especial o versículo 17, é um chamado à integridade. Integridade pública, integridade civil. Nós somos cidadãos, precisamos ter um bom comportamento, mas é também e principalmente um chamado à obediência ao chamado de Deus na nossa vida. A moeda que era devolvida a César tinha um valor temporal. A alma que Jesus restaurou em você e em mim tem um valor eterno. A sua alma tem valor eterno. Não sei quanto de patrimônio você possui, mas se Jesus te chamar agora, você não possui mais nada aqui. Tem gente que diz assim: meu carro, minha casa, estou tomando conta de um monte de coisa aqui, não sei quanto tempo. Pedra preciosa, pastor Joel, é só no céu. De verdade é só no céu. Aquela pedrinha da coroa, aquela vale a pena. A daqui o pastor agora vai negociando, vai fazendo, vai abençoando, vai sendo abençoado. Mas é tudo temporal. Passa. Um dia a gente tem, outro dia a gente não tem. Mas a graça do Senhor está sobre a nossa vida todos os dias. O que você tem ofertado a Deus? Qual o seu nível de comprometimento com a obra de Deus? Você olha algumas cadeiras vazias e diz assim: pastor, precisa fazer alguma coisa. Repita essa frase hoje, quando você chegar na sua casa, na frente de um negócio. Não sei se é redondo, se é retangular, se é grande, se é pequeno, mas ele quando você vai na frente dele, você se vê. O nome é espelho. Diga assim: o que eu preciso fazer para que a obra de Deus avance? O que eu devo fazer para que a obra de Deus avance? E talvez você tenha entrado aqui nessa noite e ainda não se decidiu por Jesus. Está entregando para César, paga os seus impostos, tem a sua vida como cidadão regular, mas ainda não tem convicções espirituais, convicções da eternidade. Eu quero te fazer um convite simples e objetivo. Você entendeu essa palavra? Nós temos direitos e obrigações nessa vida, mas nós temos um pouco de vida aqui e muito que é chamado para além daqui, de vida eterna proposta por Jesus. Eu não vou orar para que Deus te dê um carro novo, uma casa, um emprego melhor. Essas coisas são boas, mas elas são temporais, elas são daqui. Eu vou orar agora, se você quiser entregar seu coração a Jesus, se você ouviu essa palavra e você entendeu, não estou te convidando para aceitar Jesus, não é uma negociação, não, aqui não é moeda de troca, você vai se decidir
por uma vida abundante na eternidade ao lado de Jesus. Seus pecados têm complicado a sua comunicação com Deus e você sabe bem disso, mas a partir de agora você não vai caminhar sozinho, não precisa caminhar sozinho. A igreja está de olhos fechados, ou pelo menos deveria estar de olhos fechados, orando por você agora. Não fique preocupado, preocupada, apenas diga: eu preciso de Jesus, eu quero Jesus. Existe alguém no nosso meio com esse desejo no coração, dizendo: eu preciso de Jesus? Dê um sinal com uma de suas mãos. Eu não vou nem pedir que você venha à frente, eu só quero orar pela sua decisão de entregar a sua vida a Jesus. Existe alguém entre nós? Se não existe, eu não vou estender o apelo, eu vou dizer: nós temos uma outra responsabilidade, uma igreja cheia de crentes e lá fora o bairro cheio de perdidos. A conta continua não batendo, César continua recebendo e Deus não está recebendo das nossas mãos aquilo que nós deveríamos devolver. Dentre essas coisas, Jesus não mandou: coloque a melhor roupa e vá para o culto domingo à noite. Ele diz: vá pelo mundo e pregue o evangelho e faça discípulos. E para que isso aconteça, você e eu precisamos trazer pessoas para dentro desse templo. Então eu quero orar com você agora. Você quer assumir um compromisso diante de Deus? Nós estamos preparando a igreja para um mover que é do Espírito Santo. Meu irmão, nós vamos orar muito, nós vamos nos dedicar muito. Isso é para quem tem fome de Deus, sede de Deus, compromisso com a obra de Deus. Se você não tem, vai cair fora. É verdade. Se você quer agora, eu quero te pedir: feche os seus olhos, não precisa vir ninguém aqui à frente. Eu não quero que você faça um compromisso comigo, eu quero que você faça um compromisso com Deus agora. Você vai dizer para Deus: Senhor, a minha situação é essa, César continua recebendo, e eu sei que eu estou em débito, eu estou em falta. Pai, em nome de Jesus, eu oro sobre os teus filhos e filhas agora, Senhor. Eu não sei o que eles estão dizendo agora. Eu sei que esse não é um momento em que a gente se sente confortável, Senhor, mas não é para nos sentirmos confortável. A dor também é necessária, Senhor, a correção também é necessária, Senhor. Nós precisamos exercitar a nossa alma para entendermos a Tua vontade e para sermos obedientes à Tua vontade, Senhor. O que o Teu filho está marcando de compromisso é com o Senhor agora. O que a Tua filha está declarando em oração é para o Senhor agora. Recebe essa oração, recebe essa palavra sincera, Senhor, porque César continua recebendo, mas o Senhor merece receber um mais perfeito louvor, a melhor adoração e a nossa obediência irrestrita, e só assim o teu reino vai progredir, a tua obra vai avançar e vidas serão alcançadas e o nome de Jesus será glorificado e Satanás, como sempre, será envergonhado. Eu oro, Pai, agradecido em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor.